Deixa eu falar um pouco das mulheres. Estou falando da história dos homens. Eu tenho muita vontade de escrever um livro sobre o amor entre grávidos. Tem até nome. Fora o amor fraterno, que ele é incondicional entre mãe e filho, esse amor da companheira, da pessoa presa, ele realmente, naquela época, eu dizia que elas eram capazes de fechar a BR. E já fecharam a BR várias vezes. Né? As coisas evoluíram tanto que chegou nisso aí. Naquela época a BR não era nem duplicada. E o que a gente ouve são histórias de renúncia mesmo. Né? Histórias de mulheres que abrem mão da sua vida, porque ela cumpre pena junto com ele. Né? A rotina dela se resume a... Naquela época era quinta e domingo, que era o dia de visita. Então ela passava a segunda, a terça e a quarta se preparando para ir ao presídio. Ela ia na quinta, passava o dia inteiro lá, até 3 da tarde. Aí passava a sexta e o sábado se preparando para o domingo. E daí eu comecei a conversar com várias delas. Né? E o que me chamou muita atenção foi exatamente isso. Não existe julgamento, existe amor, né? Sofrimento, tristeza, preocupação, porque estão ali. E se sentem as mulheres mais amadas do mundo. Os olhos brilham. Né? Foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu não sei dizer hoje, né? Eu falo pelo que eu vi. E uma coisa que me chamou a atenção, eu ficava na saída delas, na visita, que todas saíam de cabelo molhado. E eu comecei a observar isso. Só cabelo molhado, mostrando o cabelo, cabelos bonitos, mulheres bonitas. E eu ficava olhando, porque no presídio, a estrutura, você saía do pátio, você subia uma escada para você poder descer para sair do presídio. Então, nessa subida, elas passavam por mim, e a maioria me conhecia, a doutora, e a gente conversava, e ria e tudo, e aquilo me chamou a atenção. E um dia eu conversando com uma delas, e perguntei o porquê. Aquele cabelo molhado, né? Primeiro que o presídio era um lugar muito quente, passava o dia inteiro lá, e aquilo, segundo uma delas, né, representava um status de comportamento perante o grupo feminino. Aquela mulher que saía de cabelo molhado era uma mulher que tinha sido intensamente amada naquele dia todo, né? Então ela pegava aquilo como uma espécie de demonstração, era um status social. Eu saí assim, né? Então eu fui muito bem amada, muito beijada, muito querida, né? Muito desejada o dia todo. Né? E aquela que por um acaso não tivesse saído com o cabelo molhado, né? Ela não teria tido tanto amor assim a ofertar ou a receber. Né? Então isso era um status de comportamento entre elas. Né? E histórias de mulheres que nunca passaram um Natal com o marido. Eu, mesmo depois que saí do presídio, trabalhando na assistência jurídica, né, recebendo pessoas e várias iam atrás de orientação, de informação. E era uma época de Natal. E essa companheira de um preso que já foi cumprir pena fora do estado, já voltou, tem um histórico grande dentro do sistema penitenciário. E aí ela com 2 filhos, uma moça educada, assim, alegre, respeitosa, e ela me dizendo que estava com ele na época há 14 anos. E aí eu perguntei, e o Natal? Eu nunca passei um Natal com ele. Acompanho ele, vou no dia de Natal, né, porque tem a visita, né, geralmente dia de Natal tem visita, mas de fazer uma ceia, ter a alegria de ter aquele companheiro, o pai de seus filhos em casa, né, na simplicidade que for, da maneira que for. Há 14 anos ela nunca tinha vivido isso, e nem os filhos. E eu perguntei na época o que ela sentia, né, por ter esse vazio. Ela dizia que ela sentia uma tristeza muito grande. Nessa noite, na noite de Natal, ela sempre procurava preencher a companhia dos meninos, indo para casa de amigos, mas que a felicidade nunca era completa, porque naquela noite o marido nunca esteve com ela. Então, assim, elas podem dormir no chão, elas ficam por debaixo das árvores, se for o caso, mas são amores, assim, incondicionais. Fazerem tudo, de
de virem a pé até a SUSIP atrás de uma informação processual, porque aquele dinheiro do transporte vai fazer falta para comprar uma alimentação para ajudar no transporte do filho para a escola, de vir a pé, de longe, aqui para a sede, para ter uma notícia sobre o processo do seu companheiro, para poder, no dia da visita, levar essa informação. Uma característica que me chamou a atenção, porque eu vivi a realidade de ser diretora do São José e do Presídio Feminino, é que a visita da mulher, ela é incondicional como o seu amor por este homem. Ela não larga ele. E pode ocorrer realmente, naquela história que eles contam, né, da viração, da ajuda, da mulher mais bonita, ela ser trocada, pode acontecer, né, como acontece em qualquer relação, terminar, arrumarem outro. Mas com o perfil feminino é diferente. Quando a mulher cai presa, dificilmente o companheiro fica com ela até o final. Se for fazer uma estatística, o índice de términos de relacionamentos que começaram aqui fora, homem e mulher, e ela entra presa, é mais de 90%. Eu observei isso nos 2 anos que eu fiquei enquanto diretora do feminino. Já o masculino, não. É uma vida inteira. Eu conheço mulheres, em 28 anos de SUSIP que eu tenho, que estão há 28 anos nessa história de o marido sai, volta e continua, e já tem neto, né? A história cresceu, quando me encontra, doutora, a gente já tem neto. A vida cresceu, a família cresceu, né? Eles nesse círculo que acaba se tornando, né, o mundo do cárcere, e às vezes, infelizmente, eu acabo encontrando, como aconteceu já, eu estar numa unidade penal fazendo atendimento, ele chegar e dizer assim, a senhora sabe quem foi meu pai? Meu pai foi aquele preso lá do São José, que a gente ia para lá e a gente tomava banho no tanque. Então, infelizmente, alguns acabam sendo criados nesse ambiente do cárcere, não sei de que maneira isso pode acabar influenciando. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é um mérito, né, social, estrutural, familiar. E eu me lembro do pai dele, né, com a mãe, e que a gente ajudava bastante, eram 4 meninos, e no São José tinha um tanque de água, estava no campo, perto do chuveiro, no dia de domingo, que era o dia que a criança ia, não tinha um dia de visita de criança nessa época. E esses meninos passavam o dia tomando banho nesse tanque, não só eles, como outras crianças. E acabaram crescendo nesse mundo crime, que eu já encontrei já como um maior preso, mas segundo ele, era só ele, os outros irmãos tinham estudado, estavam estudando, estavam trabalhando, mas que também ele não ia mais voltar. E nessa época ele já estava sentenciado, esse menino, e acabou fazendo lá o procedimento judicial que tinha que fazer, saiu, realmente eu não sei te dizer se ele voltou. Então já são os filhos, né, desse mundo, desse ciclo todo que a gente acaba encontrando pela SUSIP. Coisa muito forte, pela questão da maternidade, eu sou mãe. Hoje em dia já tem, né, o CRF, que é o berçário, né, o espaço que a mulher presa fica aguardando o nascimento do seu filho e dá toda uma assistência. Mas na época, por uma questão estrutural, não existia isso. Qual era o procedimento? A mulher entrava grávida e aí, se ela tivesse família, essa criança no nascimento era entregue para a família. Se ela não tivesse família, essa criança iria para a creche berçário do município, no caso do município de Belém, e aí, quando a mãe saísse, iria lá buscar essa criança. Então, eu vivi essa realidade. Agora, é importante que se diga que, por todo um respeito que tem a criança, aos seus direitos, tem toda uma cautela legal para isso, né? A cada mulher grávida era feito um estudo de caso. Nós iríamos despachar com um juiz da comarca, onde ficava a unidade penal. Esse juiz dava uma decisão autorizando a entrega dessa criança, seja para a família ou na creche berçário. Então era tudo uma questão legal também para garantir o direito dessa criança. E nessa época, 3 mulheres ao mesmo tempo deram à luz, né? E uma delas, ela não tinha familiar aqui em Belém. Tinha entrado num processo de furto, mas ela não era daqui, ela era de um outro estado, e estava grávida e o juiz não soltou e acabou chegando a hora da criança nascer. E as outras 2 meninas, elas tinham família aqui. Pois bem, então na época essas crianças
nasceram no Hospital de Santa Isabel, porque o CRF ficava na jurisdição de Marituba e a maternidade de Santa Isabel era muito boa para dar esse suporte. Pois bem, as crianças nasceram, 2 meninos e uma menina. A dessa moça aqui, essa presa que não era daqui, era uma menina. Uma criança linda, as crianças saudáveis, a gente acompanhava tudo, fazia um enxoval, conseguia ajuda. Né? Pois bem, nasceu a criança. A mãe estagiária, tá? E agora? As outras duas, uma a família tinha condição de buscar em Santa Isabel, bebê. Nós entregamos, a assistente social acompanha tudo. A outra, a família não tinha como ir buscar, não tinha carro para chegar em Santa Isabel. Nós fomos levar essa criança até a casa da família, eu acompanhando tudo como diretora. E essa terceira, que foi a mais impactante, que nós tínhamos que levar para a creche berçário. E aí a mãe junto, com a criança no colo. Menina, quando foi se aproximando da creche, assim, uma coisa de um quarteirão, essa criança começou a chorar, esse bebê. Parecia assim que a criança sabia que ia se separar da mãe. Essa criança chorou tanto, aí a mãe, logicamente, com a criança chorando, começou a chorar também. E aí quando chegou na frente da creche berçário, nós descemos para fazer a entrega e essa criança, aos prantos no meu colo, eu já era mãe, sabia ninar um bebê e a criança não se calava. E aí a gente pegou, levou para a mãe amamentar mais um pouquinho, para a gente poder fazer a entrega para a creche berçário. Essa mãe não demorou muito a sair, mas foi uma coisa dolorosa. Aí a mãe volta para o cárcere, peito cheio de leite, aí tinha que amamentar, e era distante. As outras que tinham dado à luz, a família levava os bebês até o CRF, e essa criança entrava e ia ser amamentada. E foi assim uma coisa muito forte de ver essa ligação, né? Esse laço que tem entre mãe e filho, que não existe pena de prisão, não existe lugar nenhum no espaço que possa romper. Né? Foi horrível, né? Uma criança linda. A mãe ainda permaneceu 4 meses presa. E depois ela recebeu o seu alvará e foi buscar a filhinha dela. E segundo ela ia voltar para a cidade dela, não queria mais saber de Belém, né? Por muito tempo.